Vamos então à palavra de Deus nesse dia. Peço aos irmãos aí que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 38. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 38. Glória a Deus, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. Nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendes 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o bicho, o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se ínspido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Vamos pedir a Deus então que nos dê sabedoria e inspiração nesta palavra. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Não seja, meu Deus, o nosso desejo natural, a nossa vontade humana, mas seja tão somente o teu Espírito Santo a nos revelar, a nos ensinar, a nos fazer lembrar e trazer uma palavra de edificação, de conserto, de consolo, de renovo, de exortação para a sua igreja em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor Jesus. Ele aí havia acabado de estar com seus discípulos, né? E havia ensinado a ele que seria traído, que seria morto, mas que depois ele também iria ressuscitar ao 3º dia. E seus discípulos eles não conseguiram entender muitas das coisas, né? Ainda não havia um entendimento, ainda não havia um Espírito Santo, e também os fatos futuros que iriam se cumprir que iriam também contribuir
para a melhora do entendimento dos seus discípulos, como nós estamos aí hoje vivenciando fatos que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, as profecias dos últimos tempos, né? Cada vez mais nós estamos tendo uma melhora do entendimento destas coisas. E o Senhor Jesus ele estava vendo ali uma discussão, né, entre os seus discípulos, e ele perguntou aos seus discípulos o que eles estavam falando pelo caminho. E, se reparar no texto anterior, os seus discípulos nada lhe disseram, porque eles estavam discutindo pelo caminho quem era o maior, quem era o mais importante, né? E às vezes as pessoas estão na obra de Deus com esta preocupação: quem é mais importante, quem é o maior, quem ganha mais almas, quem faz a melhor pregação, né? Quem dirige, né, melhor a igreja. Então existem essas preocupações: quem é mais santo, quem não é mais santo, né? Quem contribui mais, quem contribui menos. São disputas, né, mesquinhas, né, assim dizendo, porque isto não são parâmetros para medir a nossa fé, e muito menos vai ser usado para ver qual é a nossa santidade ou qual é o nosso galardão no momento em que nós estivermos lá diante do Senhor Jesus para recebermos as nossas recompensas, né? E não vai ser por estas coisas que exteriores, né, que nós seremos medidos, mas sim pelas coisas práticas, claro, pelo que nós fizemos, mas também principalmente por estas motivações. E o Senhor Jesus, ele sabia o que eles estavam ali falando, ele queria ali que eles falassem. Como eles não revelaram, ele pega ali um menino e coloca ali no meio, né, para mostrar para eles que quem receber ali as coisas de Deus, o reino de Deus, como aquele menino, né, com aquela inocência, com aquela pureza, né? Criança, ela é mais fácil de acreditar, ela não tem essa maldade, né? Ela não tem essa desconfiança, ela não está armada como um adulto está, por isso ela precisa ser muito bem protegida. O adulto, ele sabe, né, de se defender, ele sabe desconfiar das circunstâncias, mas a criança não, ela é pura, ela é indefesa. E ele disse que é com este espírito que nós devemos receber a palavra de Deus, o Evangelho, para que nós possamos então ser medidos, né? Quem é o maior, quem é o menor. O maior é aquele que abre o seu coração e recebe sem reservas, sem restrições, as palavras, o ensinamento do Senhor Jesus e, é claro, os coloca em prática. Então ele estava ali mostrando para os seus discípulos sobre isso, né? A questão da humildade, né? Que é necessário ser humilde. E ele disse que aquele que assim fizer, né, ele vai também ser recebido pelo próprio Senhor Jesus, né? E aquele que o Senhor Jesus receber também vai ser recebido por aquele que enviou o Senhor Jesus, o próprio Deus, o próprio Pai. Então essa é a atitude inicial que começamos ali, essa passagem, uma passagem muito interessante da palavra de Deus. E já no versículo de 38 a 40, ele vai dizer assim: e João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, o qual não nos segue, e o proibimos, porque não nos segue. Tá? Então, é interessante ver nessa passagem aí, que o João, ele teve aquele zelo, né, de proibir uma pessoa que estava ali expulsando demônios, estava ali de alguma forma fazendo algum tipo de ação sobrenatural, um milagre mesmo, né, assim dizendo a linguagem espiritual. E ele foi ali proibir, e o Senhor Jesus, ele vai o quê? Ele vai dizer para que não proíbam, que quem não está contra nós, está por nós, que ninguém vai fazer uma obra no nome do Senhor Jesus e depois irá se voltar contra ele. Isso ele mostra essa questão muitas vezes da exclusividade religiosa, né? Que a pessoa ela acha que somente a sua igreja, né? Somente a sua congregação, ou somente a sua denominação
ela tem ali o poder para salvar, é a exclusividade dela, aquilo ali, né? E não é isso que está falando a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a igreja invisível de Deus, ela está composta em todas as igrejas. Quer dizer, existem membros dessa igreja invisível em todas as igrejas, embora não sejam todos os membros de todas as igrejas que façam parte dessa igreja invisível, mas somente aqueles que realmente foram escolhidos, aqueles que, pela sua fé, foram escolhidos por Deus. Melhor falando, aqueles que creram, né? Quem é aquele que foi escolhido? Para você aí não ficar com essa dúvida, né? Com essa pulga atrás da sua orelha. Aquele que é escolhido é aquele que crê no Senhor Jesus, é aquele que decide viver para Ele e é aquele que decide também obedecer a sua palavra sem restrições. Então é esse que é o escolhido. Se você é essa pessoa que tomou essas decisões na sua vida, então você faz parte dessa igreja invisível. E você não deve recriminar um outro irmão porque ele não pertence à tua denominação, à tua congregação, à tua igreja, né? Não devemos fazer isso. Pelo contrário, nós devemos ali estar orando para que esta obra cresça, floresça e muito mais pessoas possam ser salvas. Então, a importância de não ter essa divisão dentro da igreja, não ter essa exclusividade. Olha que o judeu ele errou por esse excesso de zelo, de exclusividade. Olha que outras denominações estão errando, estão indo para um caminho errado, da apostasia, da idolatria, porque também se acharam exclusivas das coisas de Deus, as donas, né, do monopólio de Deus aqui nessa terra. E isso, de fato, não existe, né? O princípio de igreja é que cada um de nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E uma vez templos do Espírito Santo de Deus, nós somos a igreja do Deus vivo. Deus habita dentro de cada um de nós. É importante, então, essa passagem aí dos versículos 38 ao 40. No versículo 41, Jesus usa uma coisa bem simples, né? Um copo d'água. Ele diz assim: porquanto qualquer um que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então ele diz uma coisa bem simples, quer dizer, o mínimo que você fizer para Deus tem uma recompensa. Seja aquilo que você fizer ali para ajudar um homem de Deus, um obreiro, um pastor, um evangelista, o que você fizer para ajudar essa pessoa, você deu uma carona para ele no local de pregação, você ajudou ele de alguma forma, você preparou ali o texto que ele estava precisando ali no seu computador, o que você fizer para esse homem de Deus com a motivação de agradar a Deus, de contribuir com a obra de Deus, você vai ter uma recompensa. A coisa mais simples, um copo de água, né? Qualquer pessoa dá um copo de água, ninguém vai comprar, né? Ninguém é tão, né? A não ser que seja um copo de água industrializado, né? Que você vai vender, você comerciante, mas fora isso você dá um copo de água para qualquer pessoa. Então Jesus está mostrando isso aí, a recompensa. Não existe nada que nós façamos para Deus e para Deus, está, irmãos? Quando você está fazendo para aquele irmão, quando eu estou ali ajudando aquela pessoa, eu estou fazendo para Deus. Essa é a minha motivação, agradar a Deus. Por que eu quero agradar a Deus? Porque eu sei que quem me dá e quem me ajuda é o meu Deus e que Ele se agrada quando eu dou e quando eu ajudo as pessoas. Isso é a motivação. E principalmente quando eu faço isso na obra de Deus, quando eu estou ajudando esta obra, estou contribuindo para que ela aconteça, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam salvas. Então Deus ele vai certamente recompensar na minha vida, na sua vida, na vida daquele que se dispor a fazer assim. Aí nós vamos para o versículo de número 42, que Jesus fala sobre o perigo de fazer alguém se desviar ou deixar a fé. Tá? Então ele usa um castigo que era aplicado pelos romanos para aquelas pessoas que eram consideradas traidoras do Estado, inimigas do Estado romano, que era amarrar ali a pedra no pescoço e jogar ela lá no fundo do mar. E para que ele usa isso? Vamos ver o texto? E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim,
melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mó de atafona e que lhe fosse lançado no mar. Então, para aqueles que fazem com que as pessoas se entristeçam e saiam da presença de Deus, é aquela falta de tato para lidar com o novo convertido ou com um desviado que está voltando para a presença do Senhor, é aquela pessoa que tem aquele coração duro, aquele coração fariseu e que muitas vezes impede aquela pessoa de ter uma oportunidade de ser discipulada. Nós esquecemos que existe um processo. O primeiro processo é a pessoa ouvir, é a pessoa crer. O segundo processo é o processo de discipular, porque se você não discipular, se você não ensinar aquela pessoa, ela fica uma presa frágil do inimigo para cair a qualquer momento. Então há necessidade de nós estarmos aí preparando as pessoas, discipulando as pessoas e não escandalizando ou não acusando e não fazendo também coisas, exemplos negativos também são coisas que fazem com que as pessoas venham a cair. Imagine uma pessoa que prega que o irmão não deve roubar, que o irmão não deve fazer coisas erradas, que o irmão não deve fraudar, e quando chega lá, ele na sua casa e vê que tem ali um furto de energia, tem ali o famoso gato, para roubar energia, ou para roubar água, ou para fazer qualquer uma destas coisas que não são legais e, portanto, a palavra de Deus não aprova. Ou ter um relacionamento ilícito, uma pessoa que é casada e que notoriamente aparece na igreja que aquela pessoa está num relacionamento de adultério. Quer dizer, esse tipo de coisa são coisas que escandalizam e pode fazer até um irmão que já está há algum tempo na igreja cair e se desviar. Então, é claro, os escândalos acontecerão, mas o Senhor Jesus adverte: ai daqueles porque esses escândalos virão. Melhor seria que fosse amarrada ali uma pedra no seu pescoço e que ele fosse lançado no fundo do mar. Então nós temos que ter muito cuidado para não sermos a causa dos escândalos, para que esse nosso novo convertido, para que esse irmão que se consertou e voltou à presença do Senhor não caia por causa de nós. Então, muito cuidado, irmãos, para que essa pessoa realmente ela fique firme, Cuidado com as ovelhas do Senhor Jesus. Esse rebanho não nos pertence, ele pertence ao Senhor Jesus e nós devemos ter muito cuidado com ele para que possamos entregar eles intactos ao Senhor no dia que nós formos prestar contas. Aí nós vamos para o versículo de número 43, nós vamos do 43 ao 48, onde Jesus mostra que a vida cristã, nós precisamos fazer renúncias, cortando as coisas que podem nos tirar do caminho da vida eterna. São essas as palavras que o Senhor usa, a partir do versículo 43. Se a tua mão te escandaliza, corte-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Olha só que coisa, irmãos? Que coisa, Ser lançado no inferno por causa dos seus pés. O que ele diz? É melhor cortar, porque lá o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E aí ele conclui isso: se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Olha só, irmãos, que coisa, Aí, cuidado, irmãos, para não levar isto para o lado literal, porque já teve irmãos cortando membros, teve irmão lá que estava tendo sensações ali eróticas, sensações ali sensuais a respeito das irmãs, das mulheres, e aí ele foi lá e achou que a solução era cortar o membro dele, e não é isso que o Senhor Jesus está falando, é claro que não. Nós temos um Deus inteligente, um Deus amoroso,
um Deus cuidadoso. O que ele está dizendo é a respeito das práticas que nós podemos fazer com estes órgãos. Ou seja, se a pessoa tem uma mão que gosta de pegar aquilo que não é seu, que gosta de apalpar aquilo que não deve, é melhor que ela deixe essas práticas, deixe de usar as suas mãos para fazer estas coisas. Aquele que rouba não rouba mais, né? Então aquele que mente, não minta mais. Se você usa as suas pernas para ir em lugares que Deus não aprova, para fazer coisas que Deus não aprova, não é que você precise cortar a sua perna, você precisa deixar de ir a esses lugares, você precisa deixar de fazer estas coisas. É isso que o Senhor está dizendo aqui, é esse cuidado que Deus está falando. A mesma coisa, se aquilo que você tem visto contamina o seu coração, coloca nele o desejo de você fazer as coisas que Deus desagrada, que Deus não aprova, então é melhor que você não veja estas coisas, é melhor que você não coloque o seu coração em brasas, a fim de você não ser tentado a ponto de vir pecar contra Deus. É isso que a palavra do Senhor está revelando aqui, e muitas vezes um entendimento errado, né, da palavra de Deus, e as pessoas acham que tem que cortar órgãos, ou a pessoa acha, né, o mais comum não é isso, né, graças a Deus, né, ninguém corta nada, mas o mais comum é fazer barganhas, querer fazer barganhas com Deus, e Deus não é Deus de barganha. Então a pessoa ela pega aquele quartinho escuro, aquele pecadinho de estimação, e ela mantém aquilo ali, e ela acha porque ela vai fazer um sacrifício, porque ela vai fazer um jejum, porque ela vai subir um monte, porque ela vai fazer 7 dias disso ou daquilo outro, ela pode continuar fazendo aquilo, que aquilo vai compensar aquela prática dela. Negativo, tá? Se você tem pensado assim, então quem sabe Deus não está falando com você aqui hoje, para que você veja os motivos reais do sofrimento na sua vida. Não adianta você dizer para Deus que está pagando o preço e na verdade você não está obedecendo a Deus. Pagar o preço é ser obediente. O que requer Deus de nós agora? Que nós obedeçamos aos seus mandamentos. O Senhor Jesus disse que se nós o amássemos, nós iríamos cumprir com os seus mandamentos, com as suas palavras. Então isso é a maior prova de amor que um crente pode dar ao Senhor Jesus. E porque ele diz, porque é melhor você, né, ir para o céu do que ir para o céu sem a mão, sem o pé, sem o olho, né? Ou melhor, ir para o céu, vamos colocar direito aqui para ninguém fazer besteira ou pensar, ir para o céu sem essas práticas que Deus não aprova, sem esses comportamentos que Deus não aprova, sem sofrer tentações, porque você não vigiou os seus olhos e você colocou os seus olhos em coisas que fizeram você cair, é melhor ir para o céu sem participar dessas coisas do que você participar dessas coisas, você fazer tudo aquilo que der na sua cabeça, você se deixar levar pela filosofia, pelos costumes deste mundo e acabar indo para o inferno, aonde Deus está falando aqui bem claro, o fogo não apaga e o bicho não para de comer. Ou seja, você vai estar sofrendo uma pressão externa. O fogo é aquele que você está sentindo por fora, né? O calor, o desconforto, a dor no seu corpo, mas também você sentirá o desconforto interno, o bicho te comendo por dentro, te devorando as tuas entranhas, na sua alma, nos seus pensamentos, todo o terror psicológico, emocional, espiritual, que nós nem sequer podemos imaginar agora. É isso que reserva, não por um dia, uma semana, um mês, uma década, um século, mas por toda a eternidade, aqueles que partirem dessa terra em rebelião contra Deus, em desobediência ao Senhor Jesus, aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, de suas almas. Então é essa advertência que o Senhor Jesus nos faz. Então chegamos nos 2 derradeiros versículos, versículo 49
e o versículo de número 50. E o que Jesus fala aí? Ele fala que nós somos provados com o fogo, né? Quando se coloca uma carne ali no churrasco, né, que você coloca o sal, mesmo depois de assado, o que acontece? O sal permanece, é o tempero, né, dá aquele gostinho na carne. O sacrifício é a nossa vontade que precisa ser o quê? Temperada com o sal. A nossa vontade, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Esse tempero é o sal. Essa capacidade de salgar é o próprio Espírito Santo. O sal, além de temperar, o que ele faz? Ele é um conservante para que a nossa carne ela não venha se corromper. É um preservativo, né? Então, o que acontece? É impossível, né, nós vencermos as provas, as tentações aqui nesta vida, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus entranhado em nós, se as palavras do Senhor não estiverem entranhadas em nós. O que é o fogo? O fogo é a tentação, é a provação. Então por isso que Jesus fala ali no 49, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Então, para que nós possamos resistir, né, a esse sacrifício, a essa prova, a essa luta, que é o que nós passamos aqui nessa vida, enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares, lutas e mais lutas de todos os lados, é necessário que o Senhor Jesus esteja entranhado em nós, e isso se dá através do Espírito Santo, da palavra. Lembra Jesus falando, João 6,63? As palavras que nos dou são Espírito e vida. João 6,63. Anota aí, depois veja lá. E ele fala isso para que nós entendamos. É necessário nos enchermos da palavra, do Espírito Santo de Deus, porque depois que você assou aquela carninha no churrasco e você come, o sal ainda está lá. E quando você passa pela luta, e quando você passa pela prova, e quando você passa pelo problema, o Senhor Jesus continua lá no seu coração. Você vai para aquela luta, você vai lá para aquela cama do hospital, você vai para o respirador, e o Senhor Jesus está lá com você, você se levanta, você está de pé, Deus vai abençoando, vai abrindo portas, e o Senhor Jesus continua com você, e vem outra luta, e vem outra prova, e vem outro problema, e o Senhor Jesus continua em você. Glória a Deus, irmãos. É isso, que coisa maravilhosa. Mas aí no 50 ele fala, bom é o sal, mas se o sal se tornar ímpido, o que o temperareis? Com o que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então imagine se você coloca na carne um sal, mas esse sal está deteriorado, sei lá, falsificaram o sal, e esse sal não salga nem preserva. O que vai acontecer? Na hora da luta, na hora da prova, você vai sucumbir. Esse churrasco não tem mais gosto nenhum, perdeu toda a graça, né? E se você foi fazer uma carne ali de sal, né? Foi fazer ali aquela carne seca, o charque aí, dependendo da sua região, não vai dar certo, porque esse sal não tem propriedade para preservar aquela carne. Ou seja, você, quando passar pela prova, quando passar pela luta, você não vai estar com o Senhor Jesus, não vai estar com a presença de Deus, e você vai, no mínimo, se afastar de Deus, né? Para não dizer os problemas que podem decorrer nessa luta e nessa prova. Então, é preciso que verdadeiramente esse sal, ele não seja um sal falsificado, ele não seja alguma coisa que as pessoas botaram ali para te enganar, não seja fruto de um engano, de uma doutrina falsa. É necessário que esse sal, ele seja verdadeiramente a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor Jesus entranhada no seu coração. Então, foi isso que o Senhor Jesus, foram essas palavras que o Senhor Jesus falou com os seus discípulos, aí nesses versículos de 38 a 50, essa passagem que nós acabamos de ver em Marcos. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, que Deus
te dê aí uma semana de paz, uma semana de luz, uma semana cheia da sua presença, no nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor por cada palavra que o Senhor falou aos nossos corações neste dia. E eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, a vida desta pessoa que está orando comigo agora. Glorifica o Senhor pela vida dela. Eu exalto o Senhor por estar cuidando dela. Eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por esta pessoa. Mas eu quero pedir ao Senhor agora que envie o Teu poder do alto desta cabeça, planta destes pés, e renove, e que o Teu Espírito Santo esteja presente nessa vida agora. Que este sal, esse tempero, essa ação que não deixa ela se corromper, mesmo diante das provas e das lutas mais difíceis, Pai, estejam dentro do seu coração. Senhor, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a prova, eu não sei qual é o problema, a dificuldade que esta pessoa está enfrentando, mas eu sei que o Senhor é um grande Deus, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, e que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então, meu Deus, manifesta o Teu poder agora na vida desta pessoa, na sua casa, na sua família, em tudo aquilo que ela tem apresentado ao Senhor, e seja o Senhor trazendo uma resposta nessa peregrinação, nessa caminhada, para que ela possa caminhar com vitória, para que ela possa ver a Tua glória, Senhor, se manifestando na sua vida. Seja o Senhor repreendendo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todo o mal. Seja o Senhor repreendendo tudo aquilo que não provém de Ti na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao Senhor, meu Deus, conceda, Pai, a todos um final de semana muito abençoado, uma semana muito abençoada na Tua presença, cheio de paz, de alegria, de vitórias, dá forças para que eles possam superar e vencer todas as suas lutas e todas as suas provações, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.